Então, o que a gente propõe? É que para a revitalização de igrejas, a gente deve trabalhar com princípios. Por que princípios? Porque os princípios, eles são universais. Eles são atemporais. E eles são supraculturais. Tipo, princípios de revitalização são aplicáveis para a igreja no sertão, em qualquer capital do país, são princípios aplicáveis em qualquer contexto de países do continente africano, são aplicáveis em qualquer contexto, por exemplo, de igreja do Cristo, porque são princípios, e os princípios eles são aplicáveis em qualquer contexto e em qualquer época. Todos concordam que Apocalipse foi escrito para encorajar, para fortalecer, para animar e para proporcionar segurança e esperança para igrejas que estavam enfrentando tempos difíceis. Esse é o propósito. O propósito original de Apocalipse é um propósito pastoral. Apocalipse foi originalmente escrito para um grupo de igrejas que estavam enfrentando gravíssimos problemas internos, adoecimentos. Você tem uma que perdeu a essência, que foi o primeiro amor, e quando uma igreja perde o amor, ela deixa de ser igreja. Apocalipse foi escrito para igrejas que estavam sendo infiltradas por falsos ensinos, como por exemplo, a igreja de Pérgamo, doutrina de Balaão, a igreja de Tiatira, a doutrina da falsa profetisa Jezabel. Fora os ataques dos nicolaítas na igreja de Éfeso e também em Pérgamo. Éfeso foi capaz de resistir, Pérgamo abraçou o negócio. Mas não somente para igrejas que tinham perdido o amor e que estavam sofrendo com problemas doutrinários, mas esses problemas doutrinários estavam corrompendo moralmente a igreja. Tanto o ensino de Jezabel como a doutrina de Balaão eram ensinamentos que estimulavam os cristãos a praticarem duas coisas: idolatria e promiscuidade sexual. Era comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então estava corrompendo moralmente a igreja. Foi escrito para uma igreja que foi considerada morta. Tem nome que está vivo, mas na verdade não está morta. Foi escrito para uma igreja que era considerada morna. Era uma igreja neutra, uma igreja indiferente, uma igreja que não se posicionava. Ela nem era quente, nem era fria. Foi escrito para uma igreja que provocava náuseas do próprio Senhor. E foi escrito para uma igreja que o lugar do Senhor era do lado de fora, batendo na porta querendo entrar. Percebe por que Apocalipse deve sim ser utilizado em um processo de revitalização da igreja? Então essa é a proposta. Aqui a gente está trabalhando no tema uma metodologia bíblica para a revitalização de igrejas, mas isso aqui é basicamente o final do capítulo 3 do livro, porque a gente trabalhou o paradigma de Cristo para a revitalização de igrejas. Ora, se o paradigma para a revitalização foi proposto pelo próprio Cristo, no mínimo nós devemos levar em consideração, porque foi o Senhor da igreja. Então, dentro do paradigma de Cristo, o primeiro princípio que a gente vai trabalhar é esse chamado de a produção de um diagnóstico. Com isso, o que eu quero dizer? Que qualquer iniciativa em direção de uma igreja, a revitalização de uma igreja, deve começar com a elaboração de um diagnóstico o mais preciso possível de sua condição espiritual. É fundamental, se você vai começar um trabalho de revitalização em qualquer igreja, é fundamental uma avaliação honesta, uma avaliação confiável, transparente do real estado de saúde da igreja.
para a partir daí você constatar que áreas precisam de revitalização e outras que estão boas. Por isso que eu digo que um líder que vai trabalhar com revitalização, ele precisa basicamente de quatro características. Ele precisa, primeiro, ter humildade. Porque reconhecer que a igreja que eu lidero não está boa, que ela tem problemas que precisam ser tratados, eu preciso ter humildade. Mas além disso, ele precisa de honestidade. A expressão é: não vai tentar tapar o sol com a peneira. Se você está vendo a situação, seja honesto consigo mesmo e honesto com a própria igreja. Mas além de humildade e honestidade, esse líder que vai trabalhar com revitalização, ele vai precisar de coragem. Ele vai precisar de coragem para implementar esse processo de revitalização. E obviamente é alguém que tem que ter iniciativa. A iniciativa de olhar a realidade interna em oração e na dependência do Espírito Santo, procurar identificar quais áreas específicas que se encontram saudáveis, fragilizadas, adoecidas ou muito adoecidas. Mas o segundo princípio que nós encontramos aqui em Apocalipse é a dependência de Cristo. Irmãos, somente o poder do Espírito Santo é capaz de dar vida a igrejas mortas. Então o que Cristo faz? Ele diz: vocês estão mortos, mas quem está falando com vocês é aquele que tem o poder do Espírito em toda a sua plenitude. É aquele que somente Ele é capaz de dar vida a vocês. Então Cristo se apresenta como sendo a única fonte capaz de dar vida a uma igreja morta. Na prática, irmãos, funciona o seguinte: todo aqui é sem exceção. Todo o processo de revitalização, para ser eficaz, precisa ser regado por oração. Todo o desenvolvimento de uma atividade de revitalizar uma igreja local precisa ser caracterizado por muita oração. Pastor, por quê? Porque, irmãos, a oração, ela é a maior expressão da igreja do quanto ela depende de Cristo. Então não adianta implementar um processo de revitalização se o líder primeiro não chama a sua liderança para orar e muito. E não adianta implementar um processo de revitalização mudando uma coisinha ali, outra lá, sem convocar a igreja à oração. Porque a oração é essa maior expressão do quanto nós dependemos de Cristo como igreja. Claramente, com o meu entendimento, e claro, da grande maioria dos autores, anjo da igreja é uma referência àquele que é o líder da igreja. Em outras palavras, as 7 cartas, antes de serem enviadas para as igrejas, em primeira mão, ela foi enviada para o líder da igreja. E alguém sabe por quê? Por uma razão muito simples. Esse é um princípio de Deus do Antigo ao Novo Testamento. Por exemplo, quando você lê os profetas que tinham uma mensagem para a nação de Israel, você vai observar que primeiro a mensagem ia para quem? Aí está lá: príncipes do povo, anciãos, aí depois de todo o povo. E quando os sacerdotes e profetas também estavam, como diz o outro, também fazendo o que não prestava, era príncipes do povo, anciãos, profetas, sacerdotes e depois todo o povo. Esse é um princípio que está em toda a Escritura. Por quê? Eu não acredito que a igreja seja 100% reflexo do pastor. Isso não é um princípio 100% fechado. Pastor, não? Digo não. O que o senhor apresenta como argumento bíblico para dizer que não é um princípio 100% fechado? Basta você olhar para o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto era um reflexo da liderança de Moisés? Não.
Basta você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou a igreja de Corinto, para onde ele escreveu 4 cartas. A igreja mais complicada e trabalhosa de todo o Novo Testamento. Era um reflexo do seu líder? Não. Porém, é fato que a igreja reflete muito daquilo que é a sua liderança. E Cristo, como Senhor da igreja, que instituiu a liderança, ele sabia disso. Ou seja, se tem que elogiar as coisas boas da igreja, é para o anjo da igreja. Porque o que tem de bom lá é reflexo do bom trabalho que esse líder está fazendo. Mas se tem que repreender, advertir e chamar ao arrependimento a igreja pelas suas deficiências e pelos seus distanciamentos, isso vai para quem também? Para o anjo da igreja. Ou seja, o princípio, irmãos, é esse aqui. O pastor e a liderança são os principais responsáveis e as pessoas chaves para um trabalho de revitalização. Todo o processo de revitalização precisa partir dos líderes, observe, partir dos líderes e começar por eles. Para que ocorra a revitalização, pecados precisam ser identificados e o que, irmãos? Tratados. Preste atenção nisso. Líderes e liderados precisam ser chamados ao arrependimento. Eu estava sem fazer nada e não tendo o que fazer, eu resolvi pesquisar no livro de Apocalipse quantas vezes ocorre o verbo arrepender-se, ou o substantivo arrependimento. Quando a gente está sem fazer nada, aí fui pesquisar esse negócio. O que eu identifiquei? Que arrependimento ou arrepender-se ocorre em todo o livro de Apocalipse 11 vezes. Preste atenção, 11 vezes. 4 ocorrências estão relacionadas ao arrependimento que era esperado das pessoas que presenciaram o derramar dos juízos das trompetas e o derramar dos juízos das taças. A expectativa era que aqueles homens se arrependessem, mas eles se recusam ao arrependimento. 4 ocorrências. Das 11, 7 ocorrências é para a igreja. São 7 igrejas. Das 7, 5 foram chamadas ao arrependimento. 5. Com exceção de Esmirna e Filadélfia, 5 igrejas foram convocadas ao arrependimento. Lembrando que é o anjo da igreja. O que Cristo estava deixando claro, irmãos, é que muitas vezes igrejas, e aqui vem de forma prática para nós hoje, muitas vezes, irmãos, igrejas adoecem e minguam porque seus pastores e líderes levam uma vida moral e familiar dupla. E muitas vezes não sabem por que a igreja está sofrendo. Igrejas muitas vezes adoecem e morrem porque parte da membresia vive em pé de guerra, disputando cargos e posições de destaque na igreja. Igrejas adoecem, irmãos, e perdem às vezes a saúde e vitalidade, porque há pecados ocultos não tratados na área moral, que ninguém quer mexer. Porque o mesmo Cristo que disse para a igreja, que havia, para o pastor e líder, que havia necessidade do arrependimento, a igreja é convocada a isso, é o mesmo Cristo, irmãos, que deixa claro no seu paradigma que no processo de revitalização há um princípio chamado encorajamento. Preste atenção nisso. Fazer promessas sempre foi um recurso usado por Deus para encorajar o seu povo em tempos difíceis e incentivar a uma vida de santidade e compromisso com Ele.
Porque esse sempre foi o método dele de revitalizar o seu povo, trazer encorajamento. Então, no processo de revitalização, é preciso confrontar o pecado? Sim. É preciso denunciar o erro e convocar ao arrependimento? Sim. É preciso aplicar as disciplinas e tratar o pecado na igreja? Sim. Porém, da mesma maneira que eu faço isso, eu preciso também entender que eu tenho que levar para a igreja uma mensagem e ensinar, por exemplo, acerca da graça perdoadora do Deus dos recomeços. A igreja precisa entender isso. Há um problema, há uma doença, há uma deficiência, mas o Deus dos recomeços dá uma nova oportunidade aos arrependidos. A igreja que está sendo revitalizada, ela precisa entender que o seu Cristo entende o que é fraqueza humana. Ele sabe, porque experimentou na pele o que é fraqueza humana. E quando eu me aproximo dele, ele sabe se compadecer das minhas fraquezas. A igreja que está sendo revitalizada, ela precisa entender que o seu Cristo, ele não desiste da sua igreja. E Apocalipse, como eu já adiantei, deixa claro que para Cristo não há uma igreja que se possa dizer é um caso perdido. Porque alguém poderia dizer que Laodiceia era um caso perdido, mas para essa igreja ele propôs: ser zeloso, arrepende. Por quê? Porque a intenção dele sempre vai ser restaurar. E por fim, chegamos. Você vai perceber que no paradigma de Cristo, um dos princípios é a obediência, irmãos, ao Espírito Santo. Em todo o processo de revitalização, nós sabemos que o Espírito Santo é quem conduz, é quem direciona, é quem orienta, mediante a sua palavra ou mediante orientações específicas e contextuais. Resistir ou desconsiderar essas orientações do Espírito, irmãos, é suicídio espiritual. Por isso que todo líder revitalizador precisa buscar essa direção e se submeter. Mas o Espírito Santo fazer isso aqui, isso vai dar um rolo danado. Ele está mandando, está orientando? Está, faça. Porque é dessa maneira que a igreja vai experimentar revitalização.